Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui para participar mais uma vez do projeto Respirar, uma iniciativa da Casa Hunter, com apoio da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, a FEBRARAS, e da ASBAG, Associação Brasileira de Asma Grave. São 3 anos falando de doenças raras respiratórias, em uma iniciativa que busca disseminar informações sobre essas patologias, formando uma cadeia promissora que vai do diagnóstico até o tratamento, informando a todos, pacientes, cuidadores e profissionais da saúde. Mas antes de iniciarmos as perguntas e apresentar os nossos convidados, gostaria de agradecer aos patrocinadores do Respirar deste ano, Bayer, GSK, Philips e Vertex. Ok, então vamos começar com as apresentações. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Massari, sou responsável pelas ações de comunicação e marketing da Casa Hunter, e o mais importante de tudo, eu sou a mãe do Gabriel, que tem fibrose cística, e esse mês completa 20 anos de idade. Seja bem-vinda, doutora Maria Vera, a senhora poderia se apresentar e dizer o trabalho desenvolvido pela SBPT para a divulgação de doenças raras pulmonares? Sim, então, meu nome é Maria Vera, eu sou pneumologista, e eu comecei uma jornada aí com as doenças raras por volta do ano 2000, quando, casualmente, eu avaliei um grupo de 50 pacientes com DPOC, porque apareceu um kit para dosar alfa-1, e para nossa surpresa, 3 pacientes apresentavam níveis reduzidos de alfa-1 antitripsina. Então, desde então, eu venho desenvolvendo trabalhos, escrevendo, falando sobre esse tema, que é um tema apaixonante. Não só a deficiência de alfa-1, como as doenças raras em geral. Então, nos últimos 2 anos, eu fiquei como coordenadora da comissão na Sociedade Brasileira de Pneumologia, e nós fizemos várias ações nos dias comemorativos, usamos podcasts, fizemos lives e fizemos aulas sobre esse tema, incluímos esse tema nos congressos e cursos da Sociedade Brasileira, e a nossa grande meta foi divulgar as doenças raras, porque acreditamos que o médico que pensa nas doenças raras, ele melhora muito a sua prática clínica, ele amplia o diagnóstico de tudo. E é claro que, com isso, os raros não teriam que esperar tanto tempo pelo seu diagnóstico. Então, eu estou saindo agora da comissão, vai continuar o doutor Paulo Feitosa, mas, com certeza, essa vai ser uma meta, facilitar o diagnóstico e o tratamento. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite da Casa Hunter. Imagina, doutora Vera, nós agradecemos de médicas como a senhora, porque a gente sabe que não existe a aula de doenças raras na faculdade, a gente sabe o desafio que é de médicos engajados que queiram conhecer mais a genética, as doenças raras, e nós, pacientes e cuidadores, temos só que agradecer profissionais como a senhora, engajados, que realmente encurtar esse tempo de diagnóstico é fundamental na vida de todos nós, né? Bom, bem-vinda, Michele. Você poderia se apresentar e contar rapidamente quando foi o diagnóstico com asma grave? Claro, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, eu acho que é muito importante a voz do paciente para o acesso à informação, e isso é extremamente importante. Então, muito obrigado pelo convite, de verdade, estou muito honrada em participar. E eu sou Michele Avelino, eu estou com 36 anos e tenho asma grave desde os 20. Eu, diferente, né, de uma grande maioria dos asmáticos, eu desenvolvi asma depois de adulta, e o diagnóstico só veio após 5 anos, então teve uma jornada muito grande até o diagnóstico, e hoje eu convivo com a doença há 15 anos. 5 anos de diagnóstico é a média que a gente vem percebendo, né, aí quando a gente fala na infância, né, demora até 5 anos de idade para um diagnóstico em doenças até evolutivas incapacitantes, né, que é bem cruel, né, vamos dizer. Muito. 5 anos para um diagnóstico, mas vamos falar mais sobre isso, tá? Com certeza, obrigada. Bem-vindo, Luiz. Por favor, se apresente e conte-nos um pouco da sua trajetória com DAT, deficiência de alfa-antitripsina. Eu sei que foi recente, né?
Sim, boa tarde. Meu nome é Luiz Antônio. Eu também quero agradecer à Casa Hunter a disponibilização desse espaço de conversa, né? Esse espaço de interação, porque, de uma certa maneira, eu me senti um pouco sozinho, né? Tanto que eu fui procurar contato e acabei encontrando, ainda bem, a Casa Hunter e perceber assim, uma abertura, respostas, atendimento rápido, as pessoas me responderam sempre que coloquei alguma questão. Então, sou bastante agradecido por essa reunião de hoje também, né? Meu histórico com DAT é bastante recente, é uma coisa que eu desconhecia completamente, a questão de um ano, muito embora já vinha tendo sintomas há algum tempo, sintomas digestivos, né? Mas a questão do diagnóstico em si foi a partir de um achado mesmo, no exame de endoscopia, em que se detectou algum acometimento de fibrose no fígado, né? A partir daí teve todo um trabalho dos médicos no sentido de identificar a causa dessa hepatopatia, e no exame de sangue se detectou que havia um nível muito baixo de alfa-1 antitripsina, e depois disso exame genético, etc. Isso tudo demorou de início do diagnóstico até agora em torno de 6 meses, mais ou menos. Aí a gente sabe como é o impacto de ter um diagnóstico de uma doença rara, né? Assim, quando é na infância, nós pais, né, ou cuidador, enfim, é que pegamos todos esses sobressaltos ao longo da vida, e agora na fase adulta realmente é bem... eu acho que até aterroriza, mas enfim, mas a gente vai encontrando pessoas, encontrando associações, encontrando profissionais da saúde que vão nos deixando com mais tranquilidade para a gente poder fazer a nossa jornada, né? Obrigada, Luiz. Bem-vindo. Bom, e para concluir, bem-vinda, Carmelina. Por favor, apresente-se e me fale sobre a sua descoberta da lã e também o desafio de pronunciar o nome da doença, linfangioliomiomatose. Linfangioliomiomatose. Por favor. Meu nome é Carmelina, antes Carmelina Moura. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o espaço aqui da gente estar conversando sobre as nossas raridades, né? É sempre muito bom ter esse tipo de esclarecimento, não só entre nós aqui, mas também para as pessoas que vão assistir, que vão ouvir essa nossa conversa posteriormente, né? No meu caso, eu fiz uma descoberta da lã que é um pouco diferente do que se costuma ter. Normalmente, as pacientes de linfângio descobrem com a ocorrência de pneumotórax. Esse não foi o meu caso, né? Eu vinha fazendo acompanhamento regular com o meu ginecologista, e eu tinha o que ele achava que eram miomas no meu útero. Na verdade, depois a gente percebeu que eram células lã que tinham ali, né? E elas cresceram, e devido ao posicionamento delas, eu tinha sangramento às vezes, de 3 semanas por mês. E aí ele falou assim, olha, o sangramento não era por conta da lã, mas por causa da posição das células lá no útero, né? E aí o meu médico falou assim, olha, você tem uma filha, você já tá com 38 anos, eu recomendo que você tire o útero, porque a essa altura, gravidez na sua idade é de risco. Na verdade, depois, muitas coisas eu descobri que era risco mesmo, inclusive a minha primeira gravidez. Por quê? Porque a lã é uma doença que ela é ativada com o hormônio feminino. Então, é uma doença que acomete mulheres em idade fértil, e a minha gravidez era uma gravidez de risco. Então, eu fiz a cirurgia
Só que eu não fiz com esse médico, eu fiz com outro, porque a gente só ouve o que a gente quer ouvir às vezes, né? Fiz durante 4 anos acompanhamento como se fosse câncer, e no último exame, ele pediu um exame não só da parte inferior, né, mas de abdômen total. E aí nós descobrimos a LAM. E ele me encaminhou para um pneumologista aqui. E eu comecei a fazer o acompanhamento. Então, assim, eu procurei informações sobre a LAM no Dr. Google, e uma das coisas que eu vi é que quem tinha linfangio tinha, naquela época, né, isso foi em 2009, tinha 10 anos de vida. Eu falei, caramba, eu tenho uma filha de 10 anos, eu não vou ver essa menina formada, né? Então, é desesperador, é muito louco, né? A gente vê muita coisa, como, por exemplo, pode precisar de um transplante, pode precisar usar oxigênio, pode muita coisa, e eu fiquei muito preocupada. Mas no final de 2009, eu comecei a ser acompanhada por uma equipe excelente, que era aí no HC de São Paulo, e foi o que salvou minha vida, eu digo assim, não em questão de doença, porque como eu tirei depois útero, ovário e tal, então a doença estacionou. Mas me salvou a vida em questão de forma de enxergar a vida e forma de viver, sabe? É o que a gente fala na doença rara, a gente tem uma equipe multidisciplinar em volta da gente, não é só o médico, mas é todos a equipe em volta para uma doença rara, eles são imprescindíveis para a nossa jornada, né, doutora? Vai falar mais sobre isso. Para explicar muita coisa sobre a doença mesmo. Para doenças raras, a gente precisa de todos esses profissionais unidos, cada um, sabe, principalmente o psicólogo, que a gente nunca pode deixar de lado, e valorosa o trabalho dos psicólogos também, né? Mas a gente já vai falar de equipe multidisciplinar. Obrigada pelo seu depoimento. Bom, a ideia dessa mesa redonda é promover o conhecimento pela conversa, pela troca, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Por enquanto a gente se apresentou, a gente está se aquecendo, mas a gente vai ter essa troca entre vocês, porque aqui é a voz do paciente, tá? E o primeiro tema que eu gostaria de dividir com vocês é a importância do cuidador do paciente raro, né? Desde o diagnóstico até o convívio com a doença. Quando a gente chama cuidador, no caso, nós adultos, né, vocês adultos, a gente não está falando de uma doença neurológica agora, onde o cuidador é o protagonista, mas a gente precisa desse cuidador em volta da gente, né, porque quer queira ou não, a gente precisa ter sempre esse apoio do lado, né. Doutora Vera, em sua trajetória como médica, o quão importante é o cuidador quando falamos de uma doença rara respiratória, como a LAM, por exemplo? Bom, a importância é fundamental, porque, primeiro, o paciente, como a gente acabou de ouvir os depoimentos, ele vai precisar de uma estrutura familiar, de uma rede, ou familiar, ou de amigos, enfim, dos cuidadores, que o acolham e aceitem, porque, apesar de não ser uma doença infecciosa, é uma doença diferente, e isso, às vezes, afasta um pouco as pessoas ficam receosas de estar envolvida com aquela pessoa. Então, o cuidador, seja os pais ou quem vai estar cuidando do paciente adulto, ele vai estar junto no diagnóstico, ele vai ajudar no caminho para o tratamento, que às vezes é um longo caminho. E no caso das doenças genéticas, como a deficiência de alfa-1, a família tem que estar junta para possíveis investigações, para possíveis decisões, inclusive. Então, é fundamental, realmente, sempre. A gente precisa falar de capacitar esses cuidadores. A gente tem uma pesquisa na Casa Handler com mais de 500 famílias sobre cuidadores familiares, vamos chamar de cuidadores familiares, né? E o quanto a gente vê, a gente tem essa pesquisa que eu falei para vocês, a mulher tem um fator muito importante nessa vida, né? A maioria, pelo menos, das doenças raras genéticas na infância
os pais acabam abandonando essas mães, ela acaba tendo uma trajetória difícil, mas nós, em fase adulta, a gente não abre mão desse colo, desse cuidador do nosso lado, né, que é muito importante, como a doutora Minha Vera falou. Meu filho, como eu disse, 20 anos... Só complementando que hoje se fala muito do adoecimento, inclusive, dos cuidadores, por causa da carga de estresse, trabalho, e então, Sim. realmente, parabéns pela pesquisa. E são cuidadores que acabam não tendo nenhum benefício, nada do Estado, são pessoas da família, a maioria das vezes a mãe, que acaba não trabalhando, deixa de trabalhar para cuidar dessa criança, então é só um provedor na família. Então, assim, e aí a gente tem a demora no diagnóstico, enfim, né? Michele, asma grave tem índices assustadores, né, de desabilitação do paciente. Pesquisa feita pela Casa Hunter e pelas BAG com pacientes de asma grave, mais da metade não faz mais exercício físico e 25% deixaram de trabalhar por conta da patologia. Você poderia contar um pouco sobre a sua rotina hoje, se você conta com apoio, um cuidador, como é que é o seu tratamento? Claro, eu, por conta da asma grave, sou aposentada há 8 anos, né? Eu me aposentei aos 28 anos de idade, então, como a doutora falou, tem todo também a parte psicológica da doença, não só as limitações físicas que acontecem, mas a parte psicológica, e o cuidador eu acho que é essencial nesse papel, porque eu tenho aqui no caso meu esposo, né, que nós nos conhecemos, eu ainda não tinha a fase grave da doença, então ele acompanhou desde o início todo esse processo, e eu digo que eu acho que eu não estaria mais viva se não fosse ele, porque a minha mãe está longe, né? Então, e ela também não tem essa estrutura psicológica para cuidar de mim, porque como eu havia colocado no início, eu não tenho asma desde criança. Então, a doença ela me derrubou do dia para a noite. Então, muito dos familiares, muito das pessoas próximas não compreendem, porque ainda tem o estigma de que asma é simplesmente uma bronquite, que muitas vezes se cura com simpatia ou com alguma coisa que as pessoas tomam e ela simplesmente vive normal. Eu ouço muito isso, né? Nossa, mas o filho do vizinho, do meu amigo tem asma e vive normal, por que que você não vive normal? Né? Eu escutei ainda isso nessa semana. Então, mesmo as pessoas me conhecendo, convivendo comigo há 15 anos com o mesmo problema, eles não têm real noção da gravidade da asma grave, né? Que é diferente de uma asma comum. Então, eu não estou, né, desabilitada a trabalhar já há 8 anos. A minha rotina hoje, né, hoje eu falo porque a minha doença ela oscila muito, então eu ainda não estou no controle total, porém hoje eu tenho uma vida um pouco melhor, depois de acerto de medicações e tratamento, mas me incapacitou assim totalmente. Eu dependia exclusivamente do meu esposo para fazer as rotinas básicas do dia a dia, como tomar um banho, me trocar e para me locomover dentro de casa, porque era muito difícil. Eu não conseguia tirar uma camiseta, por exemplo, sem entrar em crise. Então, assim, foi muito, muito difícil e isso ter me acometido tão rápido, né? Porque logo dos primeiros sintomas, depois de 1 ano, 2 anos, eu já via a doença se agravar de uma forma muito complicada. Eu ia ao pronto-socorro 2 vezes ao dia, e não é metaforicamente falando, 2 vezes ao dia, porque eu era medicada pela manhã, passava o efeito paliativo dos remédios, à noite eu estava de volta no pronto-socorro. Se não fosse A alguém para jornada te foi dar longa, né? A sua muito jornada longa, foi longa de diagnóstico. muito longa. E eu acho que esse foi um dos pontos que mais, não digo que agravaram a doença, né, obviamente, pelos fatores genéticos e tudo mais, mas o que complicou muito mais a perda dessa qualidade de vida, né, porque se a gente tivesse conseguido o diagnóstico um pouco antes, entraria com o tratamento correto e isso, possivelmente, um controle melhor da doença, né. Posso te fazer uma pergunta? Claro. E como é que foi essa questão da aposentadoria? Eu digo, lá no INSS, como é que foi para comprovar? Porque eu te falo
por conta das pessoas que também têm LAM. Elas às vezes chegam, a pessoa que recebe, o médico que recebe, muitas vezes não conhece, né? Talvez não conheça também da asma grave, e fica sem saber o que fazer com a gente, porque é uma doença que não aparece, né? Isso, Então, exato. como é que isso aconteceu contigo? Na verdade, eu sou funcionária pública, né? Então a minha aposentadoria não é pelo INSS, é pela Previdência Municipal, de onde eu sou concursada. Mas foi muito difícil. Não foi uma opção minha, foi compulsória, né? Porque eu já estava afastada há muitos anos. E aí decidiram me aposentar. Até foi um baque para mim, porque do que eu já havia lido, do que eu já tinha um pouco de conhecimento, no meu ramo, essa aposentadoria seria quase nula, porque né, eu não entrava em contato com agentes químicos, né, com desencadeadores tão graves assim, mas o meu caso é um caso muito grave, então acabaram que compulsoriamente eu tive essa aposentadoria. Você é aqui de São Paulo, Michele? Sou do ABC, de São Paulo. Bom, obrigada aí pelo seu depoimento. Luiz Antônio, apesar da DAT tem como característica-chave o impacto no aparelho respiratório, você comentou que o teu acometimento é no parte hepática, né? É isso. Sim. Como você está hoje? O apoio da rede familiar, agora que você teve o diagnóstico há pouco tempo, como é essa rede de apoio? Bom, em termos de sintomas, eu tomo alguns medicamentos para a questão da hepatopatia em si, né, da fibrose do fígado, comumente chamada de cirrose, né? Então, tem todo um aparato, digamos assim, profilático para tentar estabilizar o processo de cirrose, ou as complicações originadas pela cirrose, né? Uma das complicações poderia ser, que é bastante comum, as hemorragias digestivas altas, né, na região do esôfago, do estômago, por conta das varizes que se formam porque o sangue não consegue passar pelo fígado de maneira adequada, então acaba aumentando a pressão nos vasos sanguíneos e causando essas varizes. Essas varizes podem se romper e ter processos hemorrágicos muito emergentes, né? Então, tem que tomar remédios para baixar a pressão arterial, e não baixa só no lugar, baixa no todo o corpo. Então, eu fiquei num processo que eu chamo de marcha lenta, né? Era uma pessoa ativa, bastante, assim, cheia de coisas para fazer, e sempre uma pessoa apressada, né? Mas a medicação me trouxe para um patamar diferente que eu não conhecia, eu não sabia viver assim, né? Agora eu estou aprendendo a viver assim, eu vivo na marcha lenta, andando devagar, fazendo as coisas aos poucos. Sinceramente, eu estou gostando melhor dessa versão nova, porque a gente psicologicamente também começa a se dar conta de quanto a gente não vive adequadamente digamos, na correria. A gente vive num estado de estresse que não é adequado também, não é uma qualidade de vida boa, né? Eu tenho uma filha que é nutricionista e todas as recomendações dos médicos é no sentido de evitar outros agressores ao sistema digestivo, né? Principalmente ao fígado. Então, medicações diferentes. Eu estou com um problema na garganta. Toma um remédio tal. Não, peraí, eu tenho que consultar primeiro, né, o hepatologista para saber se eu posso tomar aquele remédio ou não. Uma comida diferente. Eu tenho que evitar determinados tipos de alimentos. A minha filha é nutricionista, ela tem me ajudado bastante nesse sentido também. A conversa com pessoas ajuda muito, certamente, né? Amizades, participação. Uma rede, né? Uma rede de
apoio. Uma rede que se forma, as pessoas estão sempre com um pensamento positivo, tentando ajudar de alguma maneira, e eu acho que tudo isso contribui. Acho que o mais importante quando a gente descobre que hoje a gente tem uma doença rara, no meu caso, o meu filho tem uma doença rara, é que às vezes a gente se sente muito sozinho na multidão, né? Apesar de estar em volta dessa multidão, a gente se sente sozinho, porque as pessoas não conseguem entender o que a gente tem, ou o que o nosso filho tem. Então a gente tem que lutar com a doença do filho, mais a sociedade, mas no fundo a gente acaba encontrando pessoas maravilhosas, às vezes são pessoas que nem estão do nosso lado dia a dia, mas a gente continua nessa jornada, porque muita gente rara e muita gente bacana tem para nos dar a mão, né, doutora Maria Vera? Doutora Maria Vera, para quem nos assiste aqui, não necessariamente essas doenças são conhecidas, claro, né? A senhora poderia falar um pouco sobre DAT, asma grave, em especial sobre o impacto que essas doenças, no geral, têm na vida das pessoas? Olha, sobre a asma, eu até fiquei pensando, porque a asma é uma doença relativamente comum. 10% da população é atópica, ou tem asma, ou tem rinite, e a asma é uma doença genética, porém, ela tem uma história natural variável, então ela pode aparecer em qualquer época da vida, e ela pode desaparecer. Uma pequena porcentagem desses pacientes com asma vai evoluir para asma grave ou asma quase fatal. Existem várias denominações para esse quadro. Por que é interessante a asma grave estar nesse guarda-chuva das raras? Porque o tratamento é diferente. Você vai ter tratamentos imunobiológicos, tratamentos mais caros, às vezes o médico não tem conhecimento desse tipo de tratamento. É a mesma coisa que acontece com as doenças pulmonares intersticiais, que também são raras e que também têm um tratamento, em geral, caro, e que poucos profissionais conhecem. Então, da asma é isso, eu acho que você conseguir o controle dos sintomas, às vezes é bem difícil, além dos medicamentos, tem vários cuidados que a pessoa deve ter, cuidados de higiene ambiental, cuidados com as atividades que desenvolve. Então, a deficiência de alfa-1 ou DAT, é uma doença que eu tenho mais familiaridade, porque já atendi vários pacientes na forma pulmonar. Ela é uma doença que, na maior parte das vezes, é feito o diagnóstico na idade adulta. A criança, quando tem a deficiência de alfa-1 é a hepatopatia obstrutiva, colestática, porque a proteína da alfa-1 ela obstrui os canalículos do fígado e causa uma doença hepática que é diferente do adulto. Existem vários alelos que causam essa deficiência de alfa-1, e, como o nome diz, né, alfa-1 antitripsina. Então, ela inativa a elastase do pulmão, e por isso causa enfisema. E 10% das pessoas que vão ter a deficiência de alfa-1 vão ter doença hepática. E aí, a doença hepática não tem tratamento substitutivo, como a doença pulmonar, e o que é feito é o acompanhamento, porque com essas medidas que o Luiz contou, você tem controle dos sintomas e retarda a progressão da doença. Então, aquela fibrose fica sob controle no fígado. E no pulmão, existem algumas características, em geral, é um enfisema que começa mais cedo do que o enfisema causado pelo cigarro, por volta dos 40, 50 anos, acomete mais lobos inferiores, enquanto o cigarro acomete mais lobos superiores. E quando existe uma alteração muito importante da função pulmonar, aí é orientado a fazer o tratamento de reposição com alfa-1 eu acho que de deficiência de alfa-1 é isso. Ela é uma doença subdiagnosticada. No Brasil, a gente ainda não tem ideia do número de casos, mas existe uma preocupação de que a gente faça o diagnóstico. De todos os pacientes com DPOC,
aproximadamente 2% vão ter deficiência de alfa-1. Então, pelo menos nesses pacientes, é importante você fazer a dosagem uma vez na vida. Agora, a lã já foi, nossa, a Carmelina já contou praticamente o que é a lã, que é uma doença que acomete mulheres em idade reprodutiva, e o que causa as alterações da lã, que são os cistos pulmonares, o angiolipoma renal, a esclerose tuberosa, é a proliferação anormal das fibras musculares. Então, no pulmão, essas fibras vão ficar em torno dos bronquíolos, dos vasos sanguíneos, linfáticos, e isso é que faz com que aconteçam esses cistos. Ela também já falou, 70% vai ter pneumotórax, mas em alguns casos isso não acontece. E hoje em dia, graças à Associação dos Pacientes com lã, existem tratamentos como sirolimo, e sempre a gente está vendo pesquisas publicadas. Então, eu acho que a lã é um exemplo maravilhoso de como a associação dos pacientes pode mudar a forma de ver a doença. Perfeito, é isso mesmo. E existe para diagnóstico, assim, para diagnóstico hoje das patologias, um respectivo tratamento? Como que nós estamos em questões de tratamento para essas doenças? Bom, na asma grave, hoje em dia nós temos vários imunobiológicos específicos. Então, quando é uma asma eosinofílica, você vai ter um tipo de medicamento. Se ela não é eosinofílica, mas tem um aumento muito importante de IgE, você vai ter outro medicamento. São todos medicamentos caros, mas que já estão disponibilizados pelo PDCT. Então, isso daí faz com que haja uma facilidade da pessoa conseguir se tratar, além, claro, dos broncodilatadores, corticóides inalatórios, tudo isso que já é o básico. No caso da deficiência de alfa-1, o paciente vai ser, na apresentação pulmonar, ele vai ser tratado como um paciente com DPOC, e existe a alfa-1 antitripsina, que é reposta. Então, aquilo que está faltando no organismo, ele vai receber uma aplicação semanal e vai repor. E, com isso, você freia o desenvolvimento da doença e evita infecções. Então, pelo menos os pacientes que eu acompanhei e acompanho, têm uma melhora muito importante com o início do tratamento. E na lã é a mesma coisa. Na lã, hoje em dia, o que é mais usado é o sirolimo, realmente, e com isso você tem você freia o desenvolvimento da doença, você estabiliza os sintomas. Perfeito. Carmelina, me conta um pouquinho, faltou você. Como é que é a sua jornada como paciente de lã, né? Quais são os cuidados que você tem? Quer dizer, depois do diagnóstico, como é a sua jornada hoje? A Michele contou a dela, o Luiz um pouquinho, faltou você. Na verdade, com relação à rede de apoio, eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, né? Porque aqui em casa, minha família, eu sou mãe solo, né? Então eu moro com meus pais, e aqui em casa todos nós cuidamos uns dos outros, né? Então eu digo que eu tenho uma sorte muito grande em estar junto com meus pais, e assim eu cuido deles, eles de mim, e todos nós cuidamos da Aninha, minha filha, e ela de todos nós também. Então, assim, é uma rede de apoio que é essencial, né? No trabalho, eu sou empregada da Caixa Econômica, e eu costumo dizer que também lá eu sou da área meio, eu não sou de agência, e também lá eu tenho muita sorte, porque eu faço meu acompanhamento, vou até falar depois, voltar um pouco depois, eu faço meu acompanhamento em São Paulo. E lá na Caixa nunca tive problema, eu falo assim, eu vou semestralmente a São Paulo para fazer o acompanhamento pulmonar, e anualmente para fazer o renal, porque também tem cistos renais, né? Como a doutora Maria Vera falou. E eu vou lá, nunca tive o menor problema, sabe? De dizer, olha, eu vou precisar me afastar e tal.
sempre foi muito tranquilo. Com relação aos meus médicos, eu comecei o tratamento aqui em Brasília, na época, com um médico que, não sei se ele não conhecia o suficiente, não sei o que era, mas, enfim, eu acho que por uns 3 meses aqui, o acompanhamento. E aí, nessas buscas pela internet, para saber um pouco da doença, a gente acaba filtrando um pouco. Eu cheguei no doutor, em 2 médicos que eu acho que são um pouco pioneiros lá em São Paulo, o doutor Carlos Carvalho e o doutor Bruno Baldi, que são 2 anjos na vida de quem tem lã, né? São, assim, 2 pessoas sensacionais. E eu faço acompanhamento hoje em dia com a equipe do doutor Bruno lá no HC, e assim, ele em muita coisa ele me deu suporte, ele dá o telefone para a gente liga e tal, e ele me fez entrar de novo no meu centro, né? Ele me falou, olha, faça uma terapia legal, porque quando a gente tem ciência de uma doença dessa, às vezes a terapia é uma coisa muito boa, e eu faço já há alguns anos terapia, e isso tem me feito bem também, mais do que os remédios que eu vejo algumas colegas tomarem lá. Porque no meu caso, como eu tirei o ovário, as trompas, né? Então eu não produzo mais hormônio, eu não tenho a evolução da doença, mas a gente acompanha, né? Claro que eu imagino que tem todos os tipos de pacientes, todos os tipos de mães e pais, eu sei disso, Vera. A louca do telefone, que liga, meu filho espirrou, meu filho isso, tossi, o que eu faço? E tem 3 horas da manhã ali. E não ligam nunca, a gente sabe também que a gente não faz da vida dos médicos a melhor possível, combinar. Não, mas assim, também não inferniza, né? Mas quando a gente consegue chegar nesse equilíbrio e fala, ele deu o telefone pessoal para mim, isso é uma terapia também, né? Faz parte. Esse suporte que ele e a equipe dão, assim, é primordial. Faz toda a diferença, né? A equipe multidisciplinar. Faz. E a doutora Maria Vera fez referência à nossa associação. Nós temos uma associação, a Alhambra, temos um grupo no WhatsApp e, assim, todas as dúvidas que a gente eventualmente tenha, normalmente são sanadas ali. Tem um site muito bacana, né, que é a alhambra.org. Eu, há coisa de 5 anos atrás, cheguei a compor a diretoria da Alhambra, mas depois, e aí assim, eu sei que você deve tocar nesse assunto depois, de como é a vida, né, depois do diagnóstico, né? Mas assim, eu falei assim, eu sou portadora de lã, mas a linfoangiomatosis não vai acabar comigo, não. Eu ainda trabalho, né, por sorte, e fiz minha segunda graduação, acabei no início desse ano, fiz direito. Que bom. Então, assim, a gente vida continua. A gente vai superando. Enquanto a lã deixar, eu vou continuar. Continua. É alhambrabrasil.org, é isso? alhambrabrasil.org. E, Michele, de você, da sua jornada agora, você contou um pouquinho antes de como está a sua vida agora, mas eu queria dizer, a gente tem a gente costuma dizer adesão ao tratamento. E adesão ao tratamento, porque médico não vai fazer milagre sozinho, né, doutora Maria Vera? A gente tem que ter um combinado. Então, tem a parte do médico, tem a parte da equipe multidisciplinar, tem a parte do paciente, tem a parte do familiar do paciente, tem a parte dos medicamentos, quando eles existem, que muitas doenças raras não têm nem o medicamento. Então, é um combinado de sucesso aqui, né? Pergunta é para a Michele, e depois eu posso passar uma outra pergunta para o Luiz. Mas, Michele, adesão ao tratamento, exercício físico, problema pulmonar, não vou fazer nada porque eu estou cansado. Não vou fazer nada. Perfeito. E aí, som de orelha, terapeuta e médico, de falar, não é assim. Como é que está, Michele, sua Perfeito. Pulmonar aí? Que a gente tem esse estigma de que eu não vou conseguir. Se para fazer o mínimo esforço eu já estou passando mal, se eu for me exercitar, obviamente, né, eu não vou conseguir. E é um estigma que por mim foi quebrado recentemente.
Já quero agradecer a Asbag, que, como a Carmelina falou muito bem, as associações, elas abrem a nossa mente. Abrem a nossa mente com orientação, com coisas que a gente nem imaginava ser possível, e nossa, é de extrema importância a gente conversar com pessoas que de fato passam o que a gente passa. Porque as pessoas que estão conosco, óbvio que têm empatia, que compreendem, mas nada do como a gente trocar experiências com pessoas que vivem de fato a doença que a gente tem. Né? E as associações, eu acho que elas têm extrema importância nisso e tomara que elas atinjam o maior número de pacientes para ajudar. É o que a gente espera e o que eu estou tentando ajudar as BAG também, da minha maneira. Mas eu recentemente comecei um tratamento, né, uma reabilitação pneumofuncional que foi de extrema importância para o meu tratamento. Extrema importância. Quero agradecer até ao Instituto Reabilitar, a doutora Evelyn, a doutora Etienne, que elas mudaram a minha vida. Eu falo, né, elas realmente mudaram a minha vida e me apresentaram os exercícios físicos para a minha melhora pulmonar. Né? E por conta de eu ser corticoide dependente, eu desenvolvi também uma doença óssea que eu estava perdendo a mobilidade, né? Eu já vinha aí há quase 10 anos andando com a ajuda de andador. E por conta da reabilitação, hoje eu consegui me livrar do andador. Então, assim, eu estou conseguindo voltar a caminhar, ganhar função pulmonar. Então, assim, foi o que você falou muito bem, Paola, né? O acompanhamento multidisciplinar, o acompanhamento dos meus pneumologistas, que eu também me trato no Hospital das Clínicas, né? Mas eu me trato com o doutor Rafael, com a doutora Regina, o doutor Rodrigo, que também foram anjos na minha vida, anjos, porque eu cheguei lá muito desacreditada, eu vinha de outros profissionais que falaram para mim e para o meu esposo que era melhor eu procurar um outro médico porque não sabiam o que eu tinha. E eu apenas com 26 anos falei, eu vou morrer e ninguém vai saber o que eu tenho. E assim, quando eu cheguei lá, não, é assustador e você lutar, passar dia após dia, você não vê melhor, e eu me senti um ET. Eu cheguei lá falando isso, eu acho que eu sou a única do planeta que tenho isso, porque, né, e lá eles me deram a mão foi o que a Carmelina falou, assim, muito bem, você ouvir do seu médico, fica tranquila que aqui a gente vai te ajudar, é um bálsamo, é um bálsamo. Eu me arrepio até hoje falando, porque se não fossem Só eles... essa frase já é uma ajuda enorme. A frase já fala. Exatamente, assim, fica tranquila que aqui a gente vai te ajudar. Eu acho que é uma ajuda que nos dá o ar. Para muitas pulmonares que faltam ar, quando a gente escuta a frase, pega meu celular, fica tranquila que a gente vai te ajudar, o ar parece que entra dentro da gente. E eu, como mãe, falo... A gente, né? Exato. Como nosso ar. É isso. Exatamente, porque a gente só dá valor quando a gente não respira. O ar é tão mecânico, é tão comum, que a gente não valoriza o ar que a gente respira. E a gente só se dá conta quando a gente não consegue respirar. Eu convivo com muitas dores, mas eu falo que não respirar é algo que eu não consigo explicar. É inexplicável a sensação de impotência que você tem de não respirar. Desesperador. É desesperador. E hoje, com a adesão e tudo, e com o diagnóstico aqui, conversando com a gente. Exatamente. Eu não conseguia formular uma frase. Não, eu não conseguiria. Não, eu não conseguiria formular uma frase. Porque se eu tentava conversar, eu falava 2 ou 3 palavras, eu já estava entrando em crise. Então, assim, é impressionante como todo mundo que está em volta dando suporte para o paciente e, claro, tem a nossa parte, né? Do paciente fazer o tratamento da forma correta, acreditar no seu médico, entender que aquilo é importante, precisa ser feito com regularidade, com você ter um comprometimento com você mesmo, porque é muito fácil a gente falar, ai, ninguém sabe o que eu tenho, e você ter o apoio, você ter o tratamento e não usar as medicações da forma correta, não ter, né? Foi o que a doutora Maria Vera mesmo falou, né? A limpeza do ambiente, porque a gente sabe dos fatores. Então, não adianta eu estar num ambiente
totalmente mofado, totalmente cheio de pó e achar minha asma não controla. E o que será que está acontecendo? Então, assim, é o empenho da equipe médica de entender a gravidade da doença, passar todas as informações do paciente, que é isso que eu não tinha. Porque até então eu não sabia o que eu tinha, eu era só desacreditada, eu contava o meu dia a dia para a equipe médica e eles falaram: não, você não passa por isso. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz, fico imaginando o Luiz com um diagnóstico de 6 meses, a quantidade de perguntas que ele tem para fazer para o médico, mas eu acho que é tudo um processo, né, Luiz? De você ir nas consultas, indo absorver, né, ter essa calma, né? É difícil falar em calma, né, com certeza. Mas eu acho que é um processo, né, Luiz? Assim, quando você recebeu o seu diagnóstico, assusta, né? Como é que está sendo isso para você? No momento eu já estou um pouco mais tranquilo, mas eu tive momentos assim de muita dúvida, né? Muita dúvida mesmo. A questão de procurar informação online, que acaba alguma informação ajuda, mas tem muita informação também que não ajuda e deixa a gente numa situação pior ainda do que se tivesse aquela informação. Mas hoje eu estou um pouco mais tranquilo, acho que eu consegui absorver os primeiros impactos aí, né? Eu não me apresentei por completo, eu tenho 65 anos, eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E aqui eu não tenho, assim, muita informação, apesar de terem médicos muito bons, estão me cuidando bem, etc., mas a gente sempre, no caso de doenças raras, fica realmente dependendo de informações fora do âmbito normal que a gente costuma transitar, né, do âmbito médico, eu diria. Nesse sentido, eu até gostaria depois de continuar conversando com a senhora, a doutora Maria Vera, e também com a Michelle e a Carmelina, e você, Paola, para ver como que essa questão de formação dessas associações, porque eu não conheço, até onde eu saiba, não existe aqui no Brasil uma associação de alfa-1, né? Eu encontrei nos Estados Unidos, mais de uma, inclusive, nos Estados Unidos, por estados ou por regiões, lá, não sei. Encontrei na Espanha, né? Mas aqui no Brasil, a única porta aberta que eu encontrei foi a Casa Hunter. Então, acho que seria muito importante se eu, de repente, pudesse contactar algumas pessoas, e eu acho que eu vou demandar vocês nesse sentido. Eu sempre tive muito boa saúde, nunca tive problemas de saúde sérios, enfim. E quando apareceu essa situação de cirrose, ainda não tinha o diagnóstico fechado de alfa-1, para quem você fala, todo mundo diz assim: não, esse cara deve beber bastante, né? Deve ser alcoólatra, alguma coisa assim, mas não era o meu caso. Eu realmente tomava uma taça de vinho lá de vez em quando. Não tinha outros problemas, por exemplo, fiz testes de hepatites, diversas hepatites, não tinha também. E ainda bem que o médico decidiu seguir o protocolo de pedir o exame de alfa-1, né? E apareceu lá, então que prosseguiu. Até que, só que durante a tomografia, quer dizer, no exame de tomografia, não, de ressonância magnética, apareceram os nódulos no fígado também. E eram nódulos não específicos, ou seja, nem caracteristicamente malignos, nem caracteristicamente benignos. Então, se decidiu de fazer uma biópsia. Eu, na minha situação de que nunca tive nenhum problema de saúde sério, fazer uma biópsia para mim era uma condenação. Eu estava muito apavorado de ter que fazer uma biópsia, imaginar alguém espetando um negócio no meu fígado e tirando um pedaço lá de dentro, né? E quando estava na sala de espera para aguardar o procedimento da biópsia, a sala de espera também era junto com a sala de recuperação das pessoas que já tinham feito a biópsia, né? E tinha uma senhora bastante comunicativa, muito simples, uma pessoa muito simples, mas que quando ela disse assim: o senhor já fez? Eu disse: não fiz ainda. Eu falei: está muito tranquilo, eu acabei de fazer, foi tudo bem, daqui a pouquinho você está bom também. Aqui, usando essa expressão da Michelle, realmente aquilo para mim foi um bálsamo, assim. Eu estava apavorado com aquela possibilidade, disse: não,
peraí, tem mais pessoas fazendo essas coisas também, né? Ainda bem que pegou uma positiva do lado, né? Pois é. É uma Ainda loteria, bem. né? Nessas horas, né, gente, quando a gente está fazendo exame, alguma coisa, é uma loteria, né? Ainda bem que tinha uma positiva, mas é verdade, é o que você precisava ouvir naquele momento, né? É, Porque realmente assusta quem nunca teve uma doença, nunca teve nada. Vão fazer uma biópsia, biópsia já é câncer, câncer, biópsia, químio, rádio, a cabeça voa longe, né? Vai voar. é. A gente é muito criativo, não é? Eu não sei se a doutora Maria Vera conhece, no meu conhecimento, acho que a associação específica de DAT aqui no Brasil eu não conheço, peço até desculpa se tem, mas Não, existem chuvas é, como a Casa Hunter que trata de doenças raras, mas existe específica, doutora Maria Vera? já tivemos uma reunião, uma associação, chamava Abradat, inclusive, mas por uma série de questões ela foi desativada e no momento nós não temos nenhuma. É. Bom, mas a gente tenta, o Luiz Antônio é bem-vindo aqui na família Casa Hunter, a gente pode tentar conectar com, de repente, algumas outras pessoas. Claro, Isso aqui tem a DAT, vamos fazer esse papel. Claro que a gente respeita o anonimato, vamos perguntar se a pessoa se dispõe a conversar, a gente vai respeitar todas as regras que são importantes a gente dizer isso, né? E aí a gente faz essa conexão, porque eu imagino, né, você querer conversar com pessoas que tenham também essa doença, para você trocar ideias é importante, né? Inclusive, Terminando, então, queria deixar aqui para começar com você, Carmelina, infelizmente a gente tem que terminar, eu gostaria de continuar nesse bate-papo, mas eu agradeço a todos vocês, mas quero deixar as considerações finais, então eu vou deixar livre, não vou fazer uma pergunta, a gente falou de humanização, a gente falou de tratamento, falamos de experiências, eu acho que cada um pode falar do seu coração agora, o que gostaria de deixar como recado, de pergunta. Carmelina, eu sei que agora é com você, então eu vou deixar aberto para cada um poder fazer suas considerações finais como quiser. Carmelina, diga. Falar um pouquinho sobre o que vai no meu coração com essa história da LAN, né? Primeiro, eu queria falar sobre cuidados depois do diagnóstico. Eu falei que comecei a fazer terapia, né? E o doutor Bruno falava que meu caso de LAN não me impedia de fazer exercício físico. E ele, toda vez que eu ia lá, ele me puxava a orelha, porque falava assim, você precisa fazer exercício físico. E eu, finalmente, comecei a fazer o tal do exercício. Então, claro, ninguém é maluco de começar sem que o médico diga, olha, está tudo bem, você pode fazer, né? De novo, aquela conversa que nós tivemos há pouco, tudo é um acordo coletivo, né? Se o médico fala, olha, você pode e deve fazer, siga as orientações que vai dar tudo certo, né? Contato com outras pacientes. Nós temos, como eu falei, nós temos a Alhambra, né? É alhambrabrasil.org, e temos o grupo do WhatsApp, que a gente troca muita ideia mesmo. Nesse grupo grande de pacientes ALAN aqui no Brasil, nós somos em torno de 180 pessoas de todo o país. E é muito bacana, porque assim, muitas vezes entram pessoas que não sabem nada da doença e há um compartilhamento de informações que eu acho que é imprescindível. E muitas vezes até assim, olha, vai lá no site, tem informação lá, sabe? Então, eu acho que isso é essencial, né? Com relação à questão de humanização da relação dos pacientes com médicos e tal, quando eu descobri a LAN, tinha uma coisa que me incomodava muito. Eu cheguei aí a um consultório médico e o médico falou assim, por que você está fazendo esse exame? Que era a espirometria, né? E eu falei, estou fazendo porque eu sou portadora de linfangiomatosa. Ele falou, que doença é essa? Era um médico que era pneumologista. Eu quase digo, poxa, o senhor é que tinha que falar para mim. Então, assim, a coisa da doença rara, infelizmente, ainda é muito comum esse tipo de postura de alguns médicos, não de todos, graças a Deus, mas
Às vezes é até bom, porque você alerta para algumas doenças raras, para alguns médicos, embora a gente não possa tocar todos, a gente toca alguns, né? Isso que é a importância dessa roda de conversa para a gente divulgar, Sim, a roda de sim, pacientes com o especialista, com a doutora, quanto mais a gente divulgar é importante, porque realmente sim. doença rara a gente não tem na faculdade, né? Não tem. Minha filha faz medicina, ela fala assim, seria impossível a gente conseguir ver todas as doenças raras, porque são De 6 a muitas. 8 mil, né? Se não me engano, Então são 8 mil muitas, não doenças tem como raras, ver, mas né? Então, é, mas é um recado mas importante. essa coisa de... eu tinha anotado umas coisas aqui, eu não consigo ler. Eu Fica anotei muita tranquila, coisa. mas obrigada, Carolina, obrigada, foi Então, assim, ótimo. eu quero agradecer a todos aqui. A doutora Maria Vera falou do doutor Paulo Feitosa. Uma coisa importante que a Alhambra foi a última, o último toque fez foi descentralizar a coisa de São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, nem todas as colegas que tinham lá tinham possibilidade de ir até lá. Às vezes por problema da própria doença, às vezes por problema financeiro. Esse nosso país é muito grande, né? Então, a Alhambra conseguiu, junto com o doutor Bruno, descentralizar isso. Então, nós temos médicos em todas as regiões, né? Às vezes não em todas as capitais, mas em todas as regiões, sim. E isso foi uma coisa muito importante. E o doutor Paulo Feitosa, que a doutora Maria Vera falou, ele é o nosso especialista aqui no Distrito Federal e atende pessoal de Goiás, aqui também, do entorno aqui do Distrito Então, Federal. Carmelita, não perca a semana de respiratória, porque o doutor Paulo Feitosa vai ser o médico da outra mesa, onde a gente vai Olha só, ele é estatística. uma pessoa sensacional também, muito bom. Ele vai ser a próxima, ele vai ser o nosso, ele já é o nosso convidado da próxima mesa, né? A gente vai falar de fibrose cística, de HP e DCP, de cinesia ciliar primária mesmo. Michele, considerações finais. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, né? E dizer, em especial ao paciente com asma grave, que acreditem nos seus médicos, façam, né, o tratamento da forma correta, porque a asma tem controle, infelizmente não tem cura, mas tem controle para a gente recuperar a qualidade de vida, né? E agradecer a Asbag, que foi assim um divisor de águas nesse meu tratamento, conhecer a Raíssa, ela é sensacional, ela luta muito pelo paciente asmático e eu acho que o trabalho dela é incrível e todo paciente deveria conhecer. Então, se você é um asmático grave, entre em contato com a Asbag, que lá você vai ter muita informação. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade, porque é incrível poder conversar e a voz do paciente é muito importante, né? Então, agradeço. Obrigada, Michele. A gente vai deixar nos comentários, a gente vai deixar o contato das BAG, tá? Legal. Da Alhambra também, de todos vocês. Doutora Maria Vera, suas considerações finais, que honra tê-la novamente aqui com a gente. Não, a honra é minha, e eu estava pensando várias coisas. Primeiro, que para o médico é tão interessante, tão bom quando a gente vê o paciente se apropriando do problema dele e encarando ele de frente. Então, isso é o primeiro passo para tudo dar certo. Você não pode fazer de conta que não é com você, ou então se esconder. Isso é maravilhoso. Segundo, sobre as associações dos pacientes, elas são muito importantes, inclusive para divulgar entre os médicos. Nos congressos internacionais, existem áreas enormes para as associações, inclusive para a Alpha One Foundation, e isso é muito importante. E, bom, eu acho que é isso, é a gente trabalhar pelo diagnóstico o mais rápido possível, pelo tratamento e pela qualidade de vida de todos, porque, raro ou não, todo mundo faz parte da população e tem direito ao melhor tratamento que existir. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Paola, só vou falar mais uma coisa para o Luiz, que é o seguinte, o laboratório Grifols, que é um dos laboratórios que fabrica a alfa-1 antitripsina, ele está disponibilizando, já faz algum tempo, acho que desde 2019, esse alfa-kit gratuitamente para qualquer médico no Brasil que queira fazer o diagnóstico genético da deficiência de alfa-1.
Então, isso, sem querer fazer propaganda, mas eu acho que é de utilidade para todos, acaba que você tem, e nós também estamos criando a Alfa-1 Brasil, que é um meio de todos os médicos que têm paciente com deficiência de Alfa-1 conversarem em alguns momentos. Então, eu acho que não vai ser difícil para o Luiz encontrar os outros pacientes. Eu queria agradecer a todos vocês, foi uma tarde incrível, muito obrigada pela participação de todos, doutora Maria Vera também, e o depoimento de cada um, a voz do paciente realmente é muito importante, a Casa Hunter sempre gosta de abrir essa oportunidade para que vocês possam falar, a gente possa se unir, a gente possa ajudar. Então, eu queria agradecer, muito obrigada. A terceira edição do Projeto Respirar continua com muitas outras atrações. Fique de olho nas mídias sociais da Casa Hunter e não deixe de anotar na sua agenda. Até a próxima e muito obrigada.